Olá pessoal, fico feliz de estar mais uma vez aqui com vocês no canal Leia Preta Leia, nesse lugar onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, porque aqui a gente acredita que a literatura, cultura e educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. O vídeo de hoje é mais um Comentando Básicos e nesse vídeo eu vou falar sobre esse aqui, que é um dos clássicos do feminismo da década de 90, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, que foi escrito pela autora Clarissa Pinkola Estés e publicado pela primeira vez em 1992. E antes mesmo da gente entrar no vídeo, já aproveita, se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho e dá o seu like para dar esse apoio seu a esse meu projeto maravilhoso sobre literatura. Nesse vídeo, nós continuamos com a nossa campanha Hashtag para Ler Mulheres em 2020 e eu vou começar falando da própria autora do livro, que é a psicóloga Clarissa Pinkola Estés, que nasceu em 1945. Ela é uma psicóloga junguiana, né, seguidora de Jung, poetisa e escritora americana que é especializada em transtornos pós-traumáticos, principalmente situações de guerra e de crises ambientais, de desastres naturais, etc. Ela nasceu no dia 27 de janeiro de 1945 em Indiana e ela era filha do casal Sepsion Ixtis e Emília Maria Reyes, que tinham ascendência mexicana e também ascendência de índios, né, de indígenas nativos americanos. Seus pais eram trabalhadores braçais muito pobres que viviam na região próxima ao limite do estado do Michigan. Contudo, aos 4 anos de idade, os pais não tiveram mais condição de cuidar delas e colocaram ela para adoção, e ela foi adotada também por 2 trabalhadores braçais, pessoas semi-analfabetas, que eram os imigrantes húngaros, Maruska Honiak e József Pinkola. As origens de Clarissa são muito importantes aqui porque elas acabam se refletindo na obra Mulheres que Correm com Lobos, porque o livro se baseia em contos e histórias folclóricas ancestrais. Assim, a Clarissa sempre conheceu, né, com a convivência da família dos pais dela, muitas histórias, lendas e mitos de vários povos, e essas histórias eram contadas por meio dessa família, dos parentes dela. A Clarissa cursou psicologia e psicoterapia na Universidade de Colorado Heights e se graduou em 1976. Já em 81, ela concluiu seu doutorado em psicologia etnoclínica com uma pesquisa, uma tese baseada na história indígena e em padrões psicológicos e sociais dessas culturas tradicionais. Já a sua formação junguiana veio em 1984, quando ela fez o pós-doutorado pela Interregional Society of Jungian Analysis, na Suíça, né? No seu trabalho, a Clarissa se especializou muito em eventos traumáticos, como eu falei, e recuperação de transtornos pós-traumáticos. Ela começou a trabalhar nessa área ainda nos anos 60, quando ela trabalhou no Hospital de Veteranos Edward Hines Jr., em Illinois. Ela também trabalhou em locais atingidos por desastres, como um terremoto na Armênia, e foi nesse lugar que ela criou um protocolo de recuperação pós-trauma que até hoje vem sendo usado em várias situações em que populações sofrem com desastres naturais, com guerras, para ajudar sobreviventes a se recuperar emocionalmente e também para ajudar aos terapeutas. Inclusive, ela atuou por 4 anos na recuperação e tratamento pós-traumático na comunidade de Columbine, após o chamado Massacre de Columbine, em 1999, que foi mais um desses episódios de massacre cometido por alunos contra alunos do ensino médio nos Estados Unidos, né? A massacre de Columbine, se você não conhece, eu vou colocar aqui um vídeo da Bel Rodrigues que explica direitinho sobre o que é esse episódio. Em 1989, a Clarice passou a trabalhar numa rádio em que ela fazia vários programas falando sobre o Jung na cidade de Denver, e foi esse trabalho que começou a dar posição de fala a ela, a autoridade, e aí ela conseguiu contrato com uma gravadora para lançar fitas, cassetes que falavam dessas suas observações e orientações. Essas fitas foram campeãs de vendas, e a partir disso, as editoras passaram a se interessar pela Clarissa. Em alguns meses, cerca de 6 editoras começaram a fazer ofertas para publicar o seu primeiro livro, que é justamente o Mulheres que Correm com Lobos. E ele se tornou best-seller e ficou cerca de 70 semanas na lista dos mais vendidos do jornal The New York Times. Além desse livro, a Clarissa escreveu mais 3 livros, se eu não me engano. Um que eu acho bastante interessante, que foi uma indicação que uma pessoa fez no meu Instagram, é o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, de 2007. Tanto o link para vocês adquirirem Mulheres que Correm com Lobos e A Ciranda das Mulheres Sábias, eu vou colocar aqui
na descrição desse vídeo, que se vocês quiserem comprar, vocês usam aí o meu link de associado do Amazon. Senta que lá vem história. Esse livro que eu tenho aqui, esse Mulheres que Correm com Lobos, ele é uma edição de 2014 da editora Rocco, que é uma das editoras que publica os livros da Clarissa, e foi traduzido por Valdeia Barcelos. Nesse livro, a Clarissa aborda o arquétipo feminino, os mistérios e potência com base em mitos, histórias e contos de fadas. E assim, ela distribui as suas teorias baseadas na psicologia junguiana por 15 capítulos, em que usa contos, contos de fadas e histórias folclóricas para ilustrar e basear suas lições. A principal intenção dela é como ajudar a mulher moderna, ajudar a gente a se reconectar com a sua mulher selvagem interior, aquela mulher, que é baseada em instinto, coragem e ferocidade, como as lobas. E aí eu gostaria de ler para vocês o prefácio, e fica bem claro do que ela trata nesse livro. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Em resumo, gente, esse livro é um estudo sobre feminilidade com base nesse arquétipo da mulher selvagem, que ela fala. Durante 20 anos, a Clarissa reuniu mitos, lendas e folclores e outras histórias que ela vai chamar no livro generalmente de contos de fadas, e assim ela passou a observar semelhanças entre o comportamento feminino e o comportamento dos lobos nessa busca da mulher selvagem interior. Segundo ela, 5.000 anos de civilização fundados sobre as bases do patriarcado domesticaram a alma feminina e sufocaram esses nossos instintos mais naturais, ou seja, nós todas passamos por um processo de engavetamento, de colocar a gente no armário mesmo. A gente foi ensinada a temer o instinto, a temer o lado selvagem, ou seja, o nosso lado natural, a temer o nosso lado sexual, a temer os nossos conhecimentos ancestrais, adaptar os nossos ciclos ao que a modernidade, o patriarcado acha que é certo. E assim o trabalho da Clarissa seria identificar a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda e propor o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. Ao longo do livro, ela vai abordar diversos temas como a necessidade de fortalecimento do nosso instinto, do nosso sexto sentido, a aceitação do nosso corpo, o pertencimento a uma comunidade, a necessidade de se desenvolver perdão e de se perdoar, a cura das cicatrizes da alma, que ela diz, que nós mulheres pertencemos ao clã das cicatrizes, os perigos de se guardar um segredo só pelo fato dele ser vergonhoso, e a necessidade de se libertar por meio da criatividade e de qualquer tipo de arte, ou seja, a necessidade da mulher de se reconectar com sua força criadora e com a sua natureza mais bruta e instintiva. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a introdução desse livro. Nessa introdução, a Clarissa vai tentar nos explicar o que é essa tal dessa mulher selvagem. Como não é uma leitura muito fácil, talvez você tenha que ler o livro todo para conseguir entender, Vocês podem ver o tanto de post-it que eu coloquei aqui em partes interessantes. E ela também vai falar como o afastamento dos instintos naturais tem deixado as mulheres doentes. A gente tem tido uma epidemia de doenças mentais, não só entre toda a humanidade, mas principalmente entre as mulheres. No primeiro parágrafo da introdução, inclusive, a Clarissa levanta uma pauta que tem uma relação muito grande com o pensamento ecofeminista. E ela diz que a fauna silvestre e a mulher selvagem, os dois estão correndo riscos de extinção. Ela mostra que o esmagamento e a redução do espaço da natureza instintiva feminina ocorre sob o mesmo sistema com a exploração da fauna e do ambiente natural. O ecofeminismo defende que o mesmo sistema patriarcal capitalista, machista, que oprime a mulher, acaba sendo o mesmo sistema que oprime a natureza, que explora a mulher e explora a natureza. Assim, a mulher selvagem teve seus ciclos naturais, como eu falei, transformados à força em ritmos artificiais masculinizados para se encaixar num padrão patriarcal. Um dos exemplos, por exemplo, é a própria pílula, a pílula anticoncepcional, que embora tenha sido revolucionária nas nossas vidas, ela foi testada nos homens e os homens não aceitaram usá-la porque ela tinha muito efeito, colateral, e a gente usa essa pílula e é uma pílula que ela
quebra os nossos ciclos e a gente está sempre no mesmo ciclo. Segundo ela, não é coincidência que lobos e os coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações tão semelhantes. E ela diz que a sua experiência como psicóloga e contadora de contos, né, lhe ensinaram que esse processo minou a vitalidade das mulheres, mas que essa vitalidade pode ser recuperada por meio de intensas, que ela chama, escavações psicoarqueológicas no chamado subterrâneo feminino, ou seja, no nosso self, né, no nosso inconsciente. E aí ela vai dizer: a mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título, gente, se baseia no estudo dela sobre a biologia dos animais selvagens e especificamente dos lobos. E assim ela vai mostrando como os lobos e as mulheres têm muitas similaridades, como o grande respeito ao instinto, a vivacidade, a luta e o cuidado, né, com aquelas pessoas que a cercam. E aí, pessoal, eu gostaria agora de dar um exemplo para vocês de como é que ela usa esses contos de fada para desenvolver o seu raciocínio. Muitos dos contos que ela apresenta nesse livro eu mesma não conhecia, mas existem alguns contos aqui que são bastante conhecidos da gente, como por exemplo o Barba Azul e a Menina dos Fósforos. São histórias que a gente ouvia nos nossos contos de fada. E um exemplo que eu gostaria de dar para vocês é que ela fala sobre no capítulo 6, que é a procura da nossa turma, a sensação da integridade como uma bênção. E nesse capítulo especificamente, ela vai falar sobre o conto do Patinho Feio, que foi escrito por Hans Christian Andersen em 1845. E esse é, sem dúvida, o filme favorito da minha infância. Meu pai e minha mãe tinham uma locadora, mas eu lembro que papai comprou essa fita para alugar e essa fita nunca foi parar na locadora, porque eu assistia esse desenho não só todo dia, como várias vezes ao dia. E o Patinho Feio, ele fala o quê? Muito do arquétipo desse ser incomum e desvalido, aquele ser que não pertence. Como vocês vão se lembrar, o Patinho Feio não pertencia à família dele, justamente porque ele não era um pato, ele era um cisne. Então ela vai usar essa história para falar daquela mulher que é considerada sempre diferente de todo mundo, que é excluída, que é considerada a ovelha negra da família. A mulher que desde a infância sempre foi diferente ou não se encaixava no seu meio familiar, e a família sempre fica aí assim meio perguntando, gente, da onde essa menina veio. Basicamente a mulher rebelde, gente. A gente tá falando principalmente de uma mulher rebelde aqui, ou talvez uma mulher lésbica, uma mulher trans, uma pessoa que não se encaixava no modo da vida ao redor dela. Então, muitas vezes essa mulher foi vítima de abuso, né, alguns tipos de abuso e de negligência da própria família. E aí ela passa a ser exilada e proscrita, que foi o que aconteceu com o Patinho Feio, né? Ele passa a ser exilado e proscrito do meio dos patos. E aí ela diz que no fim essa mulher vai crescer e vai descobrir que a família é aquilo que a gente escolhe, gente. Então, em algum momento a mulher passa a buscar os seus. É um grupo de seres humanos com os quais a gente se sente bem, é um grupo de seres humanos que nos aceitam. Isso acontece muito, principalmente com mulheres e homens LGBTs, que são renegados pela família e depois vão encontrar acolhimento nos amigos, sei lá, nos professores, nos colegas de trabalho. E aí você descobre que na verdade não era que você era o que ela chama de zigoto errado, né? A síndrome do zigoto errado. Você só estava fora do seu lugar. Então, o resumo de tudo isso está em buscar dentro de si, que seja através da meditação, da criatividade, das artes, da relação com a natureza, o caminho para a restauração do próprio eu. Algumas pessoas que eu li falaram que esse livro tinha um ar de autoajuda, mas eu super discordo. Eu acho que ele é super complexo, não é uma receitinha pronta, e é um livro que você não vai passar por ele se modificar completamente. E ele não é uma leitura simples. Então eu passei, sem brincadeira, 4 meses para conseguir terminar esse livro, intermitentemente, porque alguns capítulos são muito pesados, outros são bem mais fáceis de entender. Mesmo que essas histórias elas envolvam, né, mocinhas, bruxas, vilões, animais e criaturas mágicas, a protagonista do livro é você que está lendo. Você é a protagonista. Ao longo de décadas, cara, esse livro, até hoje, ele vai sendo colocado em grupos de leituras. Inclusive, tinha um grupo de leitura recentemente, eu acho que o Leia Mulheres Rio de Janeiro recentemente estava fazendo de novo uma leitura circular desse livro. Esses grupos vêm ao longo dos anos reunindo leitoras em busca de um entendimento mais profundo e coletivo sobre esses mitos e lendas, porque não é uma leitura simples. Nas palavras da própria Emma Watson, ela selecionou esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, para o grupo de leitura delas. A Emma Watson hoje é uma grande defensora de feministas, de literatura feminista, ela participa de uma série de projetos, e ela mesma falou sobre esse livro. Esse livro deve ser lido no seu próprio ritmo, sem pressa, mas que ele muda a sua vida. E isso realmente é verdade.
E aí, pessoal, o que vocês acharam desse Comentando Clássicos de hoje? Vocês conheciam esse livro? Esse é um livro clássico, mas eu sei que muita gente às vezes não conheceu. Vocês já tinham lido, encontraram dificuldades, estão com dúvidas? Comentem aqui embaixo, tá? O que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu joinha, porque, né, eu faço um grande esforço aqui pra gravar esses vídeos pra vocês. E, claro, aproveita e se inscreve no canal, né? Tô tentando chegar a 100 inscritos mais rápido possível. Pra você que acabou de conhecer esse canal, eu gostaria de avisar que eu tenho um segundo canal chamado Freewine, que tem temas também na área de feminismo, de política, de ecologia, e os vídeos lá sempre saem às quartas-feiras. Vou colocar aqui no card. Inclusive, o vídeo dessa semana vai ser sobre um aniversariante do mês, é um especial que eu faço sempre lá pra, né, botar pra cima, homenagear essas mulheres extraordinárias da história. Você pode encontrar esse conteúdo e outros conteúdos no meu Instagram, @leiapretaleia. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais!